Bom, o evento hoje a gente pensou justamente em ter temas que estão sendo discutidos nas empresas. Claro, você tem vários temas, mas a gente pegou os principais. Então, a questão dos benefícios flexíveis, que é uma questão de política de gestão de pessoas, mas que também envolve riscos jurídicos, uma série de questões, né? A questão do trabalho em plataforma, que começa a se discutir e que é muito importante se colocar os atores desse ramo discutindo, né? Então, não adianta você ouvir pessoas que não conhecem essa realidade, você tem que ouvir realmente quem está no dia a dia, né? E a questão sindical, que é uma questão que sofreu várias alterações, não de fundo, mas sofreu várias alterações desde a reforma. Está tendo uma reviravolta no STF bastante grande, de 180 graus, né? Isso vai trazer impactos para todos os envolvidos, empresas e trabalhadores. Está se pensando em como, de repente, tentar, sem alterar a Constituição, ter alguma regulamentação para garantir uma maior representatividade, né? E então a ideia hoje foi essa, trazer o início de discussão de temas que aí, pegando o gancho do que você falou, né, o que a gente pretende no comitê, trazer discussões que impactem no dia a dia das empresas. Então é muito importante que as empresas participem, que as empresas coloquem as suas posições, perguntem, sugiram assuntos para que a gente possa trazer especialistas para discutir, enfim. Então acho que é um caminho muito importante. A área trabalhista, a área sindical é uma área de grande impacto na empresa, não só na sua gestão das pessoas, mas financeiro, né? Eu brinco que é uma área que pode quebrar uma empresa, apesar de quase ninguém olhar muito para ela. Então, essa é a ideia do comitê, isso, trazer assuntos que realmente interessam as empresas no seu dia a dia, né, e que a gente possa estar atendendo a necessidade delas. Falando um pouco agora sobre o setor, e aí bem rapidamente, acho que é importante a gente ter um retrato, a gente estava conversando um pouco antes, que é um setor novo, é um modelo de organização nova, e que a gente tem que entender, a gente tem que mostrar. A gente conhece comumente ali como consumidor o que é pedir um Uber, o que é pedir um iFood ou uma mercadoria na Amazon, até mesmo no Mercado Livre. Os modelos de negócios são parecidos quando você fala de trabalho em plataforma, mas a gente precisa entender também quem é esse entregador, quem é esse motorista e o que eles enxergam de valor nesse trabalho. Eu acho que para pensar qual é o tipo de regulação, a gente tem que pensar o seguinte. Existe nessa nova economia uma capacidade muito grande de geração de riquezas. Isso é muito importante e é bom. Mas ela tem um problema fundamental de distribuição. Isso está sendo constatado no mundo inteiro. E não à toa, principalmente desde a pandemia da Covid-19, em que os trabalhadores em aplicativos, em plataformas, ficaram muito em evidência, como os heróis da sociedade, mas também como os que estavam sofrendo ali dificuldades devido à falta de regulação e à falta de assistência que outros trabalhadores comumente têm. Começou-se a se debater possibilidades de regulação e nós agora no Brasil também temos essa tarefa. O que eu acho que é importante a gente caracterizar, e o André trouxe um pouco, as plataformas elas vão construir um mercado de serviços que antes era disperso, não é que ele não existia, ele era disperso. E ela, de alguma forma, atravessa a relação entre consumidores e entre empregados, trabalhadores, que antigamente eram autônomos desse setor. E como é que ela faz isso? Ela faz com o controle de dados. O centro de várias empresas, não só de plataformas, a grande tendência do século XXI é que os dados sejam os ativos mais importantes. A formação de Big Data, a capacidade de análise de Big Data. Bom, se as empresas detêm esse poder, essas empresas de plataforma são as mais especializadas na coleta e na gestão de dados, elas se relacionam com empregados, por um lado, quase que num oligopólio de contratação. A gente sabe que essas empresas se avolumaram, sobremaneira, na contratação, no recrutamento de trabalhadores. Existe um contrato, pode não ser um contrato formal, mas existe um contrato de adesão à plataforma. Então, é o que a gente chama em economia de oligopsônio. E, por outro lado, ela também tende a conformar monopólios com relação ao fornecimento, à oferta de serviços. E a organização sindical é apenas uma das frentes desse governo. E não sei se é a mais importante. Tem a frente dos negros, dos índios, das mulheres, uma série de problemas para serem resolvidos. O sindicato é apenas um deles.
E o sindicato profissional, pouca gente gosta, né? Muita gente, porque o sindicato só incomoda, tal. Agora, os sindicatos se incomodaram com essas reformas, por quê? Desbalanceou a relação, mais do que o normal. Porque nós temos um mecanismo aqui, que acho que é o único no mundo, a impressão que eu tenho. Não existe nenhum país do mundo, sindicato que é obrigado a negociar para toda a categoria e está proibido de receber por essa negociação, que é esse o produto que ele tem na prateleira para vender. A negociação coletiva, a principal função do sindicato que ele tem na lojinha é vender, porque o cara quer saber o que ele vai ter de aumento no final do ano, na data base, e algumas cláusulas que venham melhorar a vida dele ali na negociação. O sindicato não proporciona isso, para que sindicato? Reproduzir a CLT como 30% dos sindicatos, 40% fazem, não funciona. Então a gente quer 3 pilares. Existe, então as centrais se reuniram, não tem, Malu, nós não teremos pluralidade sindical. O patronato não quer pluralidade, mesmo eles não querem. Não, você não está errado assim, está certo. Você estuda o assunto, tá? Não, perfeito, eu tenho respeito por isso. Você estuda o que você fala, você tem fundamento. Agora, é um acordo político até. Diante do momento, do contexto. Não passa no Congresso Nacional esse governo do Lula, não tem deputados para passar quórum constitucional. Bancada empresarial em 2003 tinha 120 membros, agora tem 210. Evangélica tinha 19, lá no Lula anterior, agora tem 85. Da Bala tinha 7, tem 66 agora. Ruralista tinha 32, agora tem 81. Acho que esse povo aqui gosta de sindicato? Tá certo, democracia. O sindicato só incomoda a vida deles. Vai dar dinheiro pro sindicato e lá no aeroporto levar faixa contra o deputado e contra a... Não vai, é normal, é democracia sim. A gente entende isso aí. Então, mas nós queremos fazer isso agora. Resolver para acabar. E segurança, doutor, porque as empresas não têm segurança quanto a esse negócio de contribuição hoje. Sindicatos não sabem como vai ser a vida dele daqui a um ano. É difícil, a empresa recolhe, depois tem que devolver. Vem Ministério Público, enche o saco, tem que formalizar ataque. Aí ele não faça mais, não faz, o sindicato vai lá, tumultua na frente da fábrica. Então, gente, é um inferno. A gente quer diminuir esse inferno, diminuir a intensidade do fogo. Não precisa acabar com o inferno. Mas do jeito que tá pegando demais. E aí, nós temos que fazer o quê? Resolver esse problema. E um cara da cúpula falou, o governo é nosso, agora vamos tentar. E só que o presidente Lula, lá na Forças, reunido, disse, gente, eu apoio, eu quero que... Mas deu uma modernizada nessa estrutura. Está cansado, do jeito que está também não dá. Isso precisa atualizar, o mundo mudou. Eu tinha outra estrutura lá quando eu fui presidente da outra vez, agora é outro mundo. Eu também vou ter que me adaptar a isso. Vocês também. Então, partindo da premissa que a mudança tem que passar pela ratificação da convenção da OIT, para a pluralidade ser ampla, ou mesmo uma mudança só constitucional, sem ratificar a convenção. E é um tema que nós, já discutimos, discordamos. Aí vem aquela questão, vocês discordam porque vocês são representantes sindicais e os representantes sindicais não querem perder o monopólio da unicidade sindical. Não é bem assim, a gente tem uma posição justificada, né? E na minha posição, como representante de bancada de empregadores, além dos sindicatos, a gente representa a base dos seus filiados, que são as indústrias de São Paulo, que giram em torno de 130 mil indústrias. Pelo que a gente tem ouvido das empresas, e é muito importante eventos como esse, com empresas espanholas, as empresas também não querem uma reforma sindical ampla. Porque essa reforma sindical ampla, pela pluralidade, pode trazer alguns problemas de organização das empresas, além de trazer alguns problemas de direitos trabalhistas. Criar alguns passivos trabalhistas, quando você tem um sindicalizado que tem mais direito, porque aquele sindicato deu mais direito para ele, ganhou mais benefícios do que o outro, aí você tem um trabalhador que tem convênio médico negociado com o sindicato, o outro que negociou com um sindicato menos representativo não tem, ou sindicalizados têm direitos que os não sindicalizados não têm. Isso, se não for muito bem estudado, se essas regras não forem bem elaboradas, além de mudar a Constituição, uma regulamentação legislativa muito clara, nós vamos criar um passivo gigante para as empresas com essa reforma sindical. Porque nós vamos ter empregados indo na Justiça do Trabalho
dizendo o que já dizem hoje da terceirização, da reforma trabalhista, sobre precarização, sobre perda de direitos, que podem vir também quando um está mais beneficiado por uma negociação e o outro não está. A importância da adaptabilidade dos benefícios a cada funcionário é se adequar à vida e à funcionalidade de cada um. Hoje a gente tem umas famílias plurais, né? Alguns optam em ter filhos, outros não. Cada um está numa época de estudo, de trabalho. Então é importante que a pessoa possa escolher, né? Tem a possibilidade de adequar o que se beneficia, né? Beneficia ela, beneficia a família, porque no mundo globalizado não adianta a gente entender que só os benefícios fixos vai ser o suficiente para o bem-estar daquela pessoa. Então, da mesma forma, de uma vez por ano ela pode migrar, fazer um upgrade para um plano melhor, ela pode alterar o benefício, né? Esse momento eu quero estudar, então eu vou alocar os benefícios flexíveis para os estudos. Ah, terminei os estudos, agora eu quero focar na família, então vou fazer um upgrade para um plano de saúde melhor, ou até mesmo as empresas que possuem de congelamento de óvulo, fertilização. Então é importante para o desenvolvimento pessoal e de carreira de todos os trabalhadores. Benefício flexível é um modelo que está crescendo muito, ele já existe em outros países, é bastante conhecido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Ele começou no Brasil já há muitos anos atrás, mas ele nunca chegou a evoluir muito. Houve uma evolução bem mais significativa nos últimos 5 anos. A gente percebe que o volume de empresas que implantou e adaptou o seu pacote e a sua política a benefícios flexíveis realmente foi expressivo. É um produto que demanda muito esforço da empresa para implantar, porque exige uma renegociação de contratos com fornecedores, exige um redesenho de uma política, mas o resultado demonstra que é um esforço que de fato vale a pena. Você tem uma satisfação muito ampliada dos colaboradores em relação à empresa, e isso se reflete automaticamente na retenção dos colaboradores. A gente está num momento de alteração legislativa, né? A gente teve a aprovação da lei do PAT, ainda tem muito a avançar, mas entendo que para o futuro do trabalho e das relações entre, né, empresa e empregado é importante a flexibilização de benefícios, né? A gente trabalha com um público jovem que está cruzando com um público mais velho. É importante a gente falar de etarismo, e os benefícios também se implicam aí, né? Alguns se aplicam para pessoas mais jovens, outros para as pessoas mais velhas. A gente está num momento em que vários grupos de idade, de décadas, estão se encontrando no mercado de trabalho. Então, se eu ficar muito engessado, eu não vou conseguir atender. Então, um programa flexível, ele atende desde um jovem que está como aprendiz a uma pessoa que já está se preparando para se aposentar.